Vou passar a palavra, porque nós temos aqui um participante inscrito, depois eu quero fazer um comentário na tua palavra, da tua fala, porque a gente precisa ouvir também os demais, não só o governo. Está escrito aqui, por até 3 minutos, o senhor Denis Cerqueira, que é o presidente da Associação Nacional dos Empregados da Conab. É isso? Sou eu. É Doris Cerqueira. Donis. Doris. Perdoe, viu? Pois não. Por favor, com a palavra, Donis. Senhor deputado Valdir, representando aqui o deputado Bira, né, autor do requerimento dessa audiência pública, e o nosso muito obrigado por promover essa discussão sobre a proposta de privatização da Conab. Donis, agradece. só uma correção. Deputado Wilson, da FETAEM, que eu vou até explicar. Muita gente tem dificuldade de falar meu nome. Meu nome não é esse. O senhor me desculpe, é que eu botei Valdir, mas é Wilson. É Wilson Luiz da Silva, sou agricultor familiar, sou um dirigente sindical, defendo a agricultura familiar. Então, por isso que eu fiquei. No meu estado, todo mundo me conhece por Wilson da FETAEM, tá? Então, o senhor me desculpe. Obrigado. Porque, então, vou iniciar. O deputado federal Wilson, né, representando aqui o deputado Bira. É isso, né? Correto, correção feita, me desculpe. Senhor Paulo Márcio de Araújo, presidente do Conselho de Administração da Conab, os nossos diretores, Guilherme e Bruno, demais membros da mesa e demais presentes nessa audiência pública. Meu nome é Doris Cerqueira, como já foi dito, sou presidente da Associação Nacional dos Empregados da Conab, que possui em seu estatuto social o dever de representar os empregados da Conab na defesa dos seus direitos e interesses nas questões individuais e coletivas, junto aos dirigentes da companhia e aos demais autoridades constituídas do poder público. A Conab é uma empresa pública de direito privado e, desde sua criação, tem um diferencial nas características de seu perfil, muito peculiar, onde não se pode compará-la e colocá-la subjetivamente na classificação de uma estatal como as demais, muitas vezes geradoras de gastos para a União, sem apresentar resultados economicamente positivos. A Conab traz substanciais dividendos nas políticas públicas, que acho que esse é o nosso grande objetivo, na estratégia de abastecimento, que, embora não vise o lucro, mas gera resultados significativos de impacto econômico e principalmente social, ao minimizar as necessidades básicas junto às populações carentes, servindo de apoio ao governo na execução de suas políticas públicas. Pode não parecer, mas isso tem substancial apoio positivo na economia do Estado. O aspecto social da Conab, não só pelos programas de distribuição de alimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar, mas também com a garantia de alimentos de qualidade para as comunidades carentes, a competitividade e a sobrevivência de pequenos produtores e criadores, que, por meio dos diversos segmentos, necessitam, por exemplo, do programa de venda em balcão, que oferta milho para manter a atividade e fortalecimento econômico das famílias, garantindo aos criadores o acesso a insumo a um preço competitivo. Isso significa qualidade na vida econômica dessas populações. Já quanto à atuação estratégica da rede armazenadora de alimentos, são elas que garantem o fluxo de abastecimento, conforme inclusive já foi dito, proporcionando a estabilidade dos preços dos produtos, como a soja, o milho, evitando prejuízo aos produtores, aos criadores e também, por consequência, para toda a população. Com os estoques, a Conab controla a elevação dos preços, né, ao disponibilizar no mercado os seus produtores, regulando, fazendo a regulação de oferta e procura, quando compra o excedente da produção e, nesse sentido, evita a queda brusca de preço e, consequentemente, prejuízo aos produtores. A Conab passa por um estudo de reestruturação, o qual ainda não foi apresentado ao seu corpo funcional e tampouco à sociedade, sugerindo aos empregados que ainda está sendo elaborado. Dentro dessa reestruturação, a ser implementada, já foi aprovado e já está em andamento, conforme bem disse o diretor Bruno, o fechamento de 27 unidades armazenadoras em vários estados do país, atingindo muitos empregados da Conab com a necessidade das transferências da localidade em que eles residem. A ASNAB não se posiciona contra um processo de modernização de equipamentos, quando se aplica os novos conceitos de armazenagem, mas se preocupa com a situação do quadro de empregados, em especial os das unidades que estão sendo desativadas, que, inclusive, já foi objeto de uma outra audiência pública, a qual nós também participamos.
Até o momento, a Conab tem cumprido o que determina no nosso acordo coletivo de trabalho, que garante que, no caso de fechamento de unidades armazenadoras, a empresa realocará os empregados para outra unidade da Conab. Mas aqui nós temos ressaltar um dado muito importante, que para a próxima negociação do acordo coletivo que está em curso, a empresa propõe justamente a retirada desta cláusula, ficando desobrigada de amparar estes empregados. Pergunto, então, aos dirigentes da nossa empresa, que aqui estão presentes, caso essa cláusula seja retirada do acordo coletivo de trabalho, o que acontecerá com os empregados quando as unidades forem efetivamente fechadas? E mesmo com a afirmativa do presidente do CONSAD, dos dirigentes, do representante do Ministério da Economia, de que a Conab não será privatizada, ela terá uma diminuição de tamanho e se mostra isso um fato real. E a pergunta fica a mesma. O que será feito dos empregados da empresa quando houver essa reestruturação com a diminuição das suas atividades? O encerramento das atividades dessas unidades é fator de preocupação, no momento em que afeta também a atuação da Conab, principalmente no interior, nas regiões mais suscetíveis ao desabastecimento do país. Senhora Donas, 1 minuto para a senhora concluir, por favor. Pois não. Essas unidades, elas ajudariam na distribuição do comércio dos produtos agrícolas. Em processo de produção cada dia mais dinâmico, com metas assertivas para uma agricultura sustentável, a Conab, com ampla atuação no país, tem papel preponderante para desenvolver, acompanhar e apoiar uma agricultura de baixo carbono e produção de produtos orgânicos e ecológicos. Finalizando, a SNAB busca compreender a política da redução das atividades para um país de dimensão continental, com vasta produção agrícola, para se tornar uma empresa apenas de informação. Apenas informações agrícolas não atende à carência alimentar da população brasileira. Muito obrigada. Obrigado.